O comunismo matou mais que qualquer vírus, silenciou mais que qualquer censura e colapsou todas as economias que tocou. Mas provavelmente o problema é que a gente ainda não tem todo o jeitinho certo. Quando um sujeito como Jones Manuel ganha espaço defendendo o comunismo, é porque o tempo passou, mas o senso de realidade ainda não chegou. Você pode até discordar de muita coisa no mundo, mas defender o comunismo em pleno século XXI é um insulto à inteligência e uma traição aos mortos. Não é exagero, é história. É gente que foi fuzilada por pensar, famílias inteiras que morreram de fome por discordar. Milhões que foram apagadas dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. O comunismo não é uma utopia que deu errado. É um projeto de poder que funcionou exatamente como prometido. Eliminou a liberdade, implantou o terror e transformou o ser humano em engrenagem. Enquanto os inocentes repetiam, é pelos pobres, a máquina já estava montada para esmagar qualquer um que ousasse pensar fora da linha. E pensar fora da linha no comunismo significa não repetir o mantra, significa discordar do Estado, significa dizer a verdade num sistema que só sobrevive de mentira. Eles dizem que a diferença entre o capitalismo e o comunismo é só a propriedade dos meios de produção. Mas essa é a definição que os próprios comunistas definiram para si. É a cenoura que balança na frente do burro. O pretexto ideológico para capturar mentes, não para organizar a economia. Porque estatizar tudo como eles prometeram é economicamente impossível. E eles sabem disso desde 1921. Quando von Mises provou que uma economia 100% estatal não funciona nem no papel. Por isso o que eles fizeram em todos os países foi o mesmo. Deixar parte do capital privado funcionando por debaixo dos panos e canalizar toda a força do Estado para controlar o que realmente importa, a consciência. Em vez de estatizar a fábrica, eles estatizam a linguagem, a moral, a cultura, a educação. Transformam o senso comum em ferramenta de obediência e convencem o povo que ser livre é repetir a cartilha. Enquanto a direita ainda discute imposto, a esquerda já venceu o que importa, a disputa pelo imaginário. Antônio Gramsci entendeu antes que todo mundo: o poder real não se conquista com armas, mas com o domínio da cultura. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ocuparam universidades, sindicatos, as artes, os meios de comunicação. Substituíram a busca pela verdade pela obediência ao discurso permitido. E hoje você já não precisa de censura oficial para que as pessoas tenham medo de falar. Elas já se calam sozinhas. E tudo isso sem dar um tiro, porque o comunismo aprendeu a sorrir. Aprendeu a parecer do bem, aprendeu a utilizar palavras bonitas para defender estruturas monstruosas. Fala em justiça social, mas defende ditaduras. Fala em diversidade, mas censura quem discorda. Fala em paz, mas foi construído sobre cadáveres. Na União Soviética foram mais de 20 milhões de mortos. Na China, 45 milhões de mortos durante o grande salto adiante. No Camboja, quase 1/3 da população executada. Na Ucrânia, a fome foi utilizada como arma. Em Cuba, quem pensa diferente apodrece em silêncio. E o mais triste é que essas mortes não foram acidentes de percurso. Foram regra, foram parte do plano. Porque quando o Estado se torna absoluto, não há espaço para o indivíduo. E quando o indivíduo insiste em existir, ele precisa ser eliminado. Esse é o verdadeiro DNA do comunismo. Isso é o que sujeitos como Jones Manuel romantizam, como se fosse virtude. Eles não estão debatendo ideias. Estão ressuscitando uma máquina genocida. Estão ignorando com arrogância o sofrimento de gerações. Mas talvez o aspecto mais perverso do comunismo
não seja o número de mortos, mas a forma como ela mata por dentro os que permanecem vivos. Pessoas que aprendem a mentir o que pensam, a vigiar uns aos outros, a silenciar por medo, a aceitar o absurdo como regra, a chamar de liberdade aquilo que é só uma prisão disfarçada. É assim que a mentira vence. E é isso que o comunismo sempre buscou. Não convencer pela verdade, mas calar pela repetição. Por isso o que espanta não é o debate de ideias, mas o fato de que ainda exista quem relativize horrores e ofereça palco a alguém como Jones Manuel, como se ignorar a história fosse um ato de coragem. Os fatos são públicos, os mortos têm nome, e a ideologia continua desfilando, como se ainda tivesse alguma superioridade moral. Mas no fim das contas, a única coisa que a gente aprende com a história é que não aprendemos com a história.